Minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E olha que esse vídeo de hoje está imperdível. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, eu estou de volta aqui para nós tratarmos um assunto importante através do nosso canal. E como eu disse para você, esse assunto de hoje é um assunto muito interessante. Nós vamos falar também sobre qual é o principal, o principal alvo do adversário nesses últimos tempos. Vamos falar sobre isso. Se o nosso vídeo ficar muito longo, muito extenso, se eu perceber que ele vai ficar muito extenso, a gente poderá também gravar um outro vídeo nesse mesmo tema, ok? Como sempre, você que já é inscrito no canal, quero te agradecer de todo o coração. Quero agradecer a você que está sempre participando com a gente, compartilhando, divulgando o nosso canal. Estamos aí chegando ao nosso 4º mês de canal Reflexão Fábio Araújo. O nosso canal, ele é de cunho escatológico, o nosso assunto é escatologia sim, é o arrebatamento da igreja. Até porque eu posso dizer para vocês que eu acredito que nós estamos na reta final. Estamos chegando no momento exato do arrebatamento da igreja. Não tenha dúvida disso, eu não tenho dúvidas disso. Eu acredito piamente nisso e por isso eu tenho assim anunciado veementemente, com confiança, com segurança, com expectativa e com esperança que nós vamos viver a nossa redenção para aqueles que aguardam o Senhor Jesus, como está lá em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ele diz que quando essas coisas acontecerem, nós devemos levantar a nossa cabeça, erguer os nossos olhos para o alto, porque está próxima a nossa redenção. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu comentário. Você que é inscrito no canal, se você sentiu o desejo no coração de deixar um comentário, acrescentar alguma coisa acerca do assunto, fique à vontade, esse canal é nosso, é novo, mas é nosso, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos entrar nesse assunto e o tema que nós vamos tratar nesse vídeo é acerca um dos principais, e na minha opinião, ele chega a ser o principal foco do inimigo, que é a adoração. A gente vai ver isso claramente nos próximos vídeos, até porque a gente vai tratar muito desse assunto escatológico, muito. A gente vai vasculhar muita coisa desse assunto, vai ser muito bacana. Vamos vasculhar, vamos mergulhar muito nessa escatologia, principalmente no Apocalipse. O Apocalipse, para mim, é um livro sensacional, é profundo demais. Eu sou apaixonado por esse livro, apaixonado mesmo. E a gente vai ver lá que quando a besta é ferida de uma ferida de morte e que o dragão cura essa ferida, é feita uma imagem da besta e as nações, os moradores da terra começam a adorar. Porque na verdade o desejo do inimigo é a adoração. Ele quer adoração, a briga. Olha, eu quero dizer para você que está no nosso canal aí, que você precisa entender isso. Você precisa entender de uma vez por todas. A maior briga entre o bem e o mal é a adoração. A gente vai ver isso desde o princípio, a gente vai ver isso. Eu estou usando uma touquinha hoje do meu filho aqui, por causa do tempo está meio frio, está chuvoso. E a gente vai perceber isso desde o início. Que o desejo de Satanás, que o significado de Satanás é adversário. E na nova aliança, nós o conhecemos mais por Satanás. Já na antiga aliança, a gente vai falar um pouco também sobre isso em outro vídeo, já na antiga aliança, ele é chamado mais de diabo, o acusador. Na antiga aliança, ele aparece mais como acusador, mas na nova aliança, ele aparece mais como adversário. E ele se posiciona tanto como adversário que a primeira vez que ele se posiciona como adversário é em Mateus capítulo 4. Quando ele se apresenta diante de Jesus dizendo, eu sou o seu adversário.
E você vai ver que no diálogo entre ele e Jesus, isso não estava nem programado para falar, no diálogo entre o adversário e Jesus, Satanás, ele pede a adoração. Ele fala, olha, se você se prostrar, se você me adorar, nós vamos falar muito sobre essa questão de adoração, pessoal, tem muito a ver com essa guerra. Na verdade, tem tudo a ver. A maior guerra, a maior batalha entre Deus e Satanás, na verdade, de Satanás com Deus, que foi ele que se opôs, foi ele que desejou ser igual, foi ele que se elevou. Nós conhecemos muito bem isso. É a adoração. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje. E eu acho que a gente vai precisar falar um pouco mais no próximo vídeo, por isso que eu quero pedir para você acompanhar não somente isso, como o nosso próximo vídeo. E eu quero aproveitar aqui e lembrar para você que nós teremos 3 vídeos semanais, tá bom? Segunda, quarta e sexta-feira. Nos últimos dias a gente estava gravando até 4 ou 5 vídeos durante a semana. Mas a partir desta semana nós teremos 3 vídeos especiais, serão segunda, quarta e sexta-feira. Nós não temos condições de estar gravando vídeos 4 ou 5 vezes. Assunto, graças a Deus, nós temos até demais, porque escatologia bíblica é um infinito de informações, é tremendo demais. Na verdade, a gente vai descobrindo, quando a gente estuda muito sobre isso, que a escatologia ela está do início, né? Como você até aprende no nosso vídeo sobre o Apocalipse no Gênesis, está no Gênesis. O Apocalipse está no Gênesis, está lá no dilúvio. O Apocalipse está lá também na destruição de Sodoma e Gomorra. Então a gente aprende muita coisa sobre isso, a gente vai compartilhar muita coisa. Mas enfim, a guerra é por adoração. E a gente vai perceber isso aqui, antes da gente entrar mais no assunto e se aprofundar mais no assunto, a gente vai ver aqui o que está escrito em Apocalipse capítulo 1. É um livro que a gente vai trabalhar muito, mas Apocalipse 1, verso 3, está escrito o seguinte: bem-aventurado, feliz. Aqui é quando Deus, né, se apresenta, o Cordeiro se apresenta para João na ilha de Patmos, onde nós aprendemos que a ilha de Patmos é uma ilha onde João foi lançado para ser morto, mas só que o inimigo não sabia do propósito maior, que era trazer as revelações do que aconteceu, do que estava acontecendo e do que vai acontecer no futuro. Por isso que Apocalipse, em inglês, por exemplo, quer dizer revelação. Então, bem-aventurado, feliz. Olha o que é que Deus, uma das primeiras palavras de Deus para João é assim: bem-aventurado aquele que lê. Primeiro, você precisa ler as profecias. Segundo, aí ele diz, e que ouve. Ouvir aqui é o mesmo que dar atenção, prestar atenção ao que se fala. Terceiro, ele diz, olha, bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras da profecia. Terceiro, e guarda. Lembre que ele está revelando a palavra da profecia. Então aqui é um livro profético, do começo até o final. Aqui é um livro profético. Por isso que ele diz, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e as guardam. As coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? É aí que a gente vai descobrindo ao longo desse tempo, que a gente vai descobrindo que tempo é esse que está próximo, né? O tempo do fim, o tempo de tudo se cumprir, o tempo da remissão da igreja, o tempo de nós sermos redimidos, dos vencedores ser coroados, por tudo que fez em prol do Evangelho e em prol de Deus aqui na face da terra, pela sua fidelidade e pelo seu amor. E aqui a gente vai aprender que para quem guarda as profecias e para quem lê as profecias, entendem, vai olhar lá atrás, no passado, lá na antiga aliança, e a gente vai ver. O que eu quero tratar com você, com base nesse versículo aqui, é, primeiro, para você entender as profecias, você precisa ler. E para você entender, você precisa
está sensível à voz do Senhor. E a sensibilidade, ela só é garantida com a dedicação. Se você não se dedica, você não vai se tornar sensível a nada. E uma outra coisa que ele vai dizer aqui é: você precisa guardar. O arrebatamento da igreja é para aqueles que guardam. Tudo que você aprendeu desde o início da sua fé, tudo que seus pastores ensinaram com tanta dedicação, com tanto amor, e você não dá ouvido a qualquer ensino, você não dá ouvido a qualquer profecia, a qualquer mensagem ou qualquer pessoa. Eu estava pensando sobre isso, eu queria compartilhar com base nesse texto aqui, para quem lê, para quem ouve e para quem guarda. Olha só, você lembra da maneira como o povo de Deus foi escravizado pelos 4 principais poderes ou reinos? Isso eu expliquei um pouco no nosso vídeo falando sobre a estátua de Nabucodonosor, e que aquela estátua representa os 4 poderes, e o 5º, que é os pés e os dedos de barro de ferro. A gente explicou muito isso no nosso último vídeo, falando sobre a estátua de Nabucodonosor. Mas quando eu estava observando sobre isso, olha só, o povo de Deus passou 400 anos no deserto, na antiga aliança. A primeira opressão sobre o povo de Deus. A gente sabe que o povo de Deus entra no Egito através de José, não é verdade? Foi através de José que o povo entrou no Egito, e é tanto que logo após a libertação do Egito, alguns continuaram lá. Não foram todos que saíram do Egito. Existem pessoas que criaram famílias ali no Egito e permaneceram ali. Quem quis ir embora para a sua pátria na libertação do Egito foi embora, mas teve pessoas que continuam ali no Egito. Mas a escravidão no Egito tirou algo muito importante do povo de Deus: a adoração. Qual era a briga de Deus com o faraó? Adoração. Deixa meu povo ir me adorar. Deixa meu povo ir me adorar. E ele não deixava. E você pode entender e compreender através dessa nossa primeira explicação, é que a briga aqui interna é essa. E de repente, se o povo de Deus tem liberdade para adorar ele no Egito, prestar o seu culto, os seus sacrifícios, não precisaria das pragas. Não fosse necessário isso. Mas as pragas foram enviadas ao Egito por causa do impedimento. Porque o povo de Deus foi impedido a adorar. Aí a gente percebe, eu vou falar isso aqui muito rápido para o vídeo não ficar muito extenso, mas é muito profundo. A gente percebe que em outra oportunidade que o povo de Deus é escravizado, já vai para Babilônia. O povo de Deus passa 70 anos na Babilônia. E uma das maiores guerras, ou a principal guerra entre Deus e o inimigo é a adoração. Adoração, meu irmão. O inimigo quer ser adorado. Ele quer que livremente as pessoas o adorem, mas isso não vai ser possível. Por isso que no período da grande tribulação, muitos serão obrigados a adorar e não aceitarão. Não vão entender, não vão querer adorar, e por isso serão mortos, serão perseguidos, serão maltratados, serão ultrajados. Porque o problema é a adoração. A gente vai perceber que Daniel, ele abre a janela de onde ele estava para adorar e foi pego. Nabucodonosor havia dado uma ordem que não deveria adorar a outro Deus, se não fosse a ele, ou ao Deus dele. E quando Daniel é surpreendido orando e adorando ao Deus da sua salvação, ele é lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, acontece a mesma coisa. O que eu quero dizer para você é que os 70 anos de cativeiro babilônico foi por causa da desobediência da nação de Israel, mas eles foram impedidos a adorar. Eles foram proibidos de adorar. 70 anos sem poder sacrificar. 70 anos sem a liberdade da adoração. E aí vem o reinado do Medo, vem o jugo do Medo-Persa, que também o problema era a adoração. E agora a gente vai perceber, olha só, que quando o Império Romano, Babilônia,
Medo-Persa, eu expliquei isso na estátua de Nabucodonosor, Babilônia, Medo-Persa e também o Império Romano, ok? E aqui no Império Romano, Nabucodonosor impede de adorar. E aqui no Império Romano uma coisa interessante acontece, eles não são proibidos de adorar. E aí o negócio que Roma faz com o povo de Deus é o seguinte: vocês vão ser livres para adorar, vocês vão ser livres para sacrificar. Eu não vou tirar a adoração. O que é que o Império Romano fez? Diferente das outras nações que tiraram a adoração do povo de Deus, o Império Romano não tirou a adoração, mas tirou muitas coisas que ele tinha. Inclusive, o Império Romano ele faz uma aliança com os líderes religiosos. O Império Romano praticamente foi um dominador no templo, foi um dominador dos judeus. Muitos judeus trabalharam para o Império Romano como cobradores de impostos e tantos outros tipos de serviços que eles obrigavam a fazer. Nós temos a experiência do próprio Mateus, que era conhecido como Levi, ou Levi conhecido como Mateus, e a gente percebe que ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava na coleta. A gente vai ver a experiência também do próprio Zaqueu, que trabalhava para o Império Romano. Então a gente vai ver que o Império Romano, ele tira um peso de um lado, mas ele coloca o peso de outro lado. E no Império, no ressurgimento do Império Romano, que é o último império, que é o império que vai vir mesmo para declarar guerra, e no ressurgimento desse último império, que certamente é o Império Romano, como eu expliquei no vídeo sobre a estátua de Nabucodonosor, esse império vai obrigar ao povo a adorar somente a uma religião. E eu já expliquei que os principais poderes vão precisar se unir nos últimos tempos. Os principais poderes, uma só moeda, um só governo e uma só religião. E aí é que as pessoas, a humanidade, serão obrigadas a adorar somente em uma religião. É o que a gente podemos chamar de ecumenismo. Ecumenismo é quando você abre mão dos princípios daquilo que você acredita. E você também passa a acreditar nos princípios e nas ideologias de outras religiões, de outras seitas, de outros segmentos. É quando você começa a comungar e congratular com outros pensamentos, com outras ideias religiosas. É quando você perde a essência, abre mão da sua essência. Então o ecumenismo vai ser pregado daqui para frente. Na verdade, já está sendo anunciado. Em muitos países, você daqui para frente vai ver matérias, inclusive, em jornais, de pessoas se unindo, religiões se unindo, mas isso é para fortalecer a vinda do anticristo. A pregação do ecumenismo é um anúncio do anticristo. E nos últimos tempos, após o arrebatamento, essa única religião será estabelecida. O único poder será estabelecido. A única moeda será estabelecida. Dificilmente vai ter corrupção no período da tribulação. Aliás, quase nenhuma, porque o mundo vai ser regado por uma só moeda. Dificilmente você vai ver templos e religiões tendo liberdade de adorar como se adora nesse tempo. Por quê? Porque serão obrigados a adorar somente a besta que subiu do mar, a besta que veio da terra, que é a religião, que vai apoiar a ideia desse anticristo. E o que eu quero ensinar para você através desse vídeo, na verdade, ensinar não, compartilhar, é que a briga é por adoração. E nós adoramos a Cristo livremente. E uma coisa muito interessante que muitas pessoas não prestam atenção é que ele é tão sedento pela adoração que é dada a Deus, que ele proporciona, que ele, na verdade, não somente proporciona, como ele faz a proposta a Cristo. Se você se prostrar, se você me adorar, tudo eu te darei. Tudo eu te darei. Ele quer adoração. É o que ele quer. Mas enquanto isso nós avançamos, enquanto isso nós desenvolvemos, enquanto isso nós evoluímos, nós crescemos e nós cremos que somente ao único Deus adoraremos e somente a Ele prestaremos culto. A nossa vida é dele. Quando a humanidade começar a ser obrigada a não cultuar, a não prestar cultos livremente, como no Brasil, por exemplo, é um país muito livre nessa questão da adoração.
de você escolher a quem você quer adorar. Mas vai chegar um tempo que isso não vai ser mais possível. Então é sinal, quando essa perseguição com relação à adoração começar a ser estabelecida no país, na nação brasileira e em outras nações, é sinal de que nós estamos perto do arrebatamento. É o que eu sempre tenho dito. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos o tempo. O tempo são os sinais. É como ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 8. É o princípio das dores. Ele compara o arrebatamento da igreja com uma mulher que está sentindo dor. A mulher que sente dor, ela não sabe o dia, ela não sabe a hora, mas ela sabe o tempo. Então que Deus te abençoe e libere do entendimento sobre a tua vida. Se você aprendeu, se você entendeu o que eu quis passar para você, compartilhe o nosso vídeo e muito obrigado por fazer parte do nosso canal. E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado e até o nosso próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.